Olá! Nesta breve aula eu darei um pequeno exemplo, né, da lei de Coulomb e sua aplicação, né? Já tivemos uma aula síncrona, mas alguns colegas falaram que estão com um pouco de dificuldade em relação ao uso da equação da lei de Coulomb, então aqui tem um exemplo, tá? Aqui nesse primeiro slide eu vou lembrar vocês, né, que cargas iguais sofrem repulsão. Então, olha, eu tenho uma carga negativa próxima de outra carga negativa. A força, o vetor força, eu imagino que vocês já devem ter estudado álgebra vetorial, já devem ter estudado vetores, né? No primeiro semestre. Tem uma matéria, acho que é geometria vetorial, etc. Acho que já tiveram. Então, aquele vetor que vocês estudaram lá, vocês vão aplicar aqui na física, né? Então, olha, esse vetorzinho vai apontar para a esquerda, o outro vai apontar para a direita, porque há uma repulsão quando eu tenho duas cargas iguais, tá? Podia ser negativo e negativo, positivo e positivo, não importa, se forem iguais. E quando eu falo iguais, é iguais em relação ao sinal, tá? Não em relação ao valor da carga. Se as cargas tivessem sinal diferente, uma fosse positiva e a outra fosse negativa, ela sofre uma atração. Por isso que o vetor aponta em direção a outra carga, ok? Aqui eu chamei de F1 e F2. Um outro detalhe importante também, que é importante lembrar vocês, é o seguinte: a força que age na carga da esquerda é a mesma força que agirá na carga da direita, tá? Então essa força elétrica que é aplicada em ambas as cargas são iguais, ok? Aqui embaixo a mesma coisa. A força que age nessa carga amarelinha, que é F3, é igual à mesma força que age na F4, igual em módulo, tá? O que vai mudar, né, nesses dois casos que eu coloquei aqui é o sentido, que nesse caso o vetor aponta para a esquerda, aqui o vetor aponta para a direita, e aqui é a mesma coisa, né? Muda o sentido dos vetores. Mas o módulo da força é igual, tá? Então F1 tem o mesmo módulo que F2 e F3 tem o mesmo módulo que F4. Beleza? Então, adiante. Então aqui eu tenho um exemplo, tá? Numérico, né? Já que na aula teve colegas de vocês, alguns expressaram que tem dificuldade, então vamos lá. Eu tenho dois corpos eletricamente carregados que estão distantes entre si 2 centímetros. Então é como se eu tivesse dois corpos dessa maneira. É mais pelo de baixo, né? Porque ele fala que um é negativo e o outro é positivo. Então, ó, eu tenho esses dois corpos. Um corpo de carga positiva, um corpo de carga negativa. Eles estão afastados. E a medida de afastamento deles é 2 centímetros. Então, a distância entre eles é de 2 centímetros. Que é o corpo A, que é o positivo, vai ter uma carga de 2 nanocoulomb. Para quem não lembra, nano é a mesma coisa que 10 elevado a menos 9. E o outro corpo, que seria o da direita, que é o negativo, teria uma carga de menos 3 nanocoulomb. Novamente, nano é 10 a menos 9. Esse C que aparece é a unidade de carga elétrica, ok? Então aqui está a lei de Coulomb, ó. Força é igual a uma constante vezes módulo das duas cargas dividido pela distância quadrada. Eu só vou substituir os valores, tá? Então F fica sendo igual a K, que vale 9 vezes 10 a nona. A carga A é 2 nanocoulomb, então é 2 vezes 10 elevado a menos 9. É 10 elevado a menos 9 porque nano é igual a isso, né? E a outra vezes menos 3 vezes 10 elevado a menos 9. A distância de 2 centímetros, quando eu converto para metro, fica multiplicado por 10 a menos 2. Eu preciso obedecer ao SI, né? Então eu tenho que converter para metro, tá? Elevado ao quadrado, como aparece aqui, ó. Ok? 2 ao quadrado é 4, 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, saindo no módulo fica 6. 6 vezes 9, 54. Menos 9 com menos 9 dá menos 18, né? Quando eu tenho uma multiplicação de mesma base, eu somo os expoentes. Menos 18 com mais 9 dá menos 9, tá aqui, ó. E o menos 4 já estava aqui. Fazendo essa continha, eu chego nesse resultado que está aqui, ok? Então, foi isso, né, que quisemos dizer na aula, né? Se você substituir os valores, basta fazer uma manipulação algébrica que você chega no resultado. Poderia ser um outro exercício, ele poderia ter te dado a força, o K, o K não muda, é constante no vácuo, né? Mas enfim, a carga e perguntar qual é a distância. Você ia fazer uma manipulação, ia passar a distância para cá, o F para cá e ia fazer a conta, tá? Então basicamente é isso.
Esse é o tipo de exercício mais comum que vai aparecer quando a gente fala de lei de Coulomb, beleza? Eu tenho um outro exemplo aqui, que agora sim vocês vão usar vetores de verdade, né? Já que já tiveram essa matéria que foca vetores no outro semestre, então vamos lá. Dado o esquema abaixo, que é esse aqui, ó, com 3 corpos com cargas elétricas, né, de módulo igual. Olha o valor da carga, 5 microcoulomb. Vale a pena lembrar que o micro é 10 a menos 6, tá? Então todas as cargas aqui têm o mesmo módulo, só que nesse caso a carga vai ser positiva e aqui a carga vai ser negativa, só isso que vai mudar, tá? Ele pede para calcular a intensidade de cada força e a força resultante sobre a carga positiva. Então, tomando esse cara aqui como referência, que força que está atuando, né, sobre ele? Então, vamos lá. Essa carga faz uma força com essa. Como uma é negativa e outra é positiva, deixa eu passar para o próximo slide. Vai haver uma atração, né? Então, vai haver uma força puxando para cá, que eu vou chamar de F1, e uma força puxando para a direita, tá? É uma atração. Quando eu penso nessas duas cargas, entre ela e ela também tem uma atração. Então aqui puxa para cima, essa daqui é puxada para baixo. Vou voltar no outro, tá? Então, calculando desse para esse, que é o F1 que está aqui, eu vou achar uma força de módulo igual a 25. Como é que eu acho isso? Eu pego essa equação que está aqui, ó. Pego as duas cargas que são igual a 5, né? Então eu vou fazer 5, 5, 10 a menos 6, 10 a menos 6, porque micro é igual a 10 a menos 6. Então fica 5 vezes 10 a menos 6, vezes 5, vezes 10 a menos 6. Aqui está em milímetro, né? Então vai ficar 3 vezes 10 a menos 3, se eu for fazer aqui. O K não muda, continua sendo esse valor, eu fiz a conta. Nesse caso aqui, F1 vai dar 25 kN, tá? Faço o mesmo para essas duas cargas. E vou achar F2, o módulo, né? Vai ficar em 6,25. Até aqui eu achei, ó, a intensidade de cada força que age sobre esse carinha aqui. Mas e a força resultante? A força resultante é uma soma vetorial. Vocês já devem ter tido isso também, ó. Eu faço uma soma vetorial. Força resultante é igual ao vetor F1 mais o vetor F2. Fazendo a soma vetorial, eu chego neste valor que está aqui, tá bom? Bom, gente, é isso, né? Eu acho que com isso já conseguem fazer os exercícios. Um comentário, né? Reparem também, isso o Rodrigo falou na aula, mas existe uma proporcionalidade, né? Força proporcionalmente, ele é diretamente proporcional às cargas, né? Ó. Quanto maior a carga, maior a força, e inversamente proporcional à distância, tá? E vale a pena focar que a distância ela aumenta ao quadrado, tá? Isso faz diferença na hora de fazer algumas análises, tá? Bom, então aqui eu encerro essa pequena videoaula, né? Focando aquilo que faltou falar um pouco na aula, dar um exemplo. Espero que vocês façam bem os exercícios. Se tiverem mais alguma dúvida, não deixe de falar com a gente, ok? Até a próxima, gente.